surgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus, unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo. Amém. Em Hebreus capítulo 9, verso 11 ao 14, nós podemos até ler antes, né? Mas só para não irmos mais rápido, eu vou ler só a partir do 11 ao 14, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, porque ele estava descrevendo antes o tabernáculo na velha aliança, não é? Que estava lá no meio do povo de Deus, no tabernáculo no deserto, depois o templo com o lugar santo, o santo dos santos, o átrio externo e todas as mobílias e as roupas sacerdotais. Ele vem descrevendo isso. Então, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, uma vez por todas, né? Havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Nós que vivemos na época da viagem espacial, não é? de internet, operação, transplante cardíaco, quando olhamos para tudo isso e olhamos a descrição do tabernáculo, dos animais sendo mortos, do lugar santo, da roupa sacerdotal e todas essas coisas, podemos pensar, gente, isso está tão longe, distante da nossa realidade, mas nós vamos ver que nada pode ser mais atual, como a palavra de Deus é, não é? Do que isso que está sendo descrito aqui, nada mais contemporâneo. Então, o que eu quero fazer é a gente junto olhar para a cruz e fazer uma pergunta, não é? O que a cruz nos diz sobre Deus? Ela nos diz um monte de coisas, mas nós queremos nos ater ao que o texto responde. Aqui esse texto responde, que vai falar que Deus nos reconcilia com Ele. Esse aspecto da cruz. Então, os versículos de 11 a 14 são um argumento a fortiori, que é um raciocínio que tem certos enunciados que fortalecem a verdade que você está querendo afirmar. Então, nós podemos dizer, se a Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, a fortiori, nós todos somos iguais perante as repartições públicas, temos que ser tratados iguais. É exatamente o que o texto está dizendo, é esse argumento, não é? O argumento é se nós aceitamos a verdade daquilo, muito mais temos que aceitar a verdade disso, porque é a conclusão
lógica. Então é o que o versículo 13 e o 14 estão fazendo. O 13 diz: se isto é verdade, a fortiori o 14 é a verdade absoluta. Então diz assim, porque se isso é verdade, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais, a fortiori, isso seria verdade, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então esse é o argumento simples, mas eu diria que é a mensagem mais profunda do universo, e mais profunda que o universo inteiro. Então nós queremos olhar o versículo 14, do 11 ao 14, mas não queremos olhar no sentido oposto. Nós queremos olhar do 14 para o 11, porque isso vai nos facilitar compreendermos profundamente a importância disso. E nós notaremos que existe um problema bem visível aqui, mas esse problema bem visível é menor, mas é muito visível. E há um problema menos visível, mas ele é maior. Então há um problema mais visível, mas é menor, e um problema menos visível, mas muito maior. E qual é a grande solução que a palavra de Deus traz para nós? Então, em primeiro lugar, esse que é mais visível, mas é menor. Aqui diz que nós precisamos ter as nossas consciências purificadas. Ele diz purificadas de obras mortas. É um termo que significa duas coisas, né? Todas as obras que levam à morte e que vêm da morte. Todas as obras do ser humano, tudo que o ser humano faz. E também são obras mortas, todas as coisas que você faz de alguma maneira desejando expiação. Aquelas obras boas aos nossos olhos, que nós achamos que nos dá algum crédito com Deus, ou que compensa a ofensa dos nossos pecados. Aquilo que nós chamaríamos de justiça, e a loucura de acharmos que há realmente alguma justiça em nós. Isso que nós chamamos de obras boas que fluem de nós, são obras mortas, ou seja, elas não podem resolver o problema da reconciliação e das nossas consciências. Então, nossas consciências. Então, de uma maneira e de outra, nós temos esse problema enorme. Nossas consciências são ruins, são maculadas. Nossas consciências estão sujas. Nossas consciências nos acusam. Nossas consciências perturbam totalmente o nosso ser interior e define toda essa perturbação que é a vida humana, que é a sociedade humana, e nós precisamos ser purificados, precisamos estar limpos. Então, de onde vem, todos nós, seres humanos, a culpa e a vergonha? E eu estava lendo há tempos atrás um livro de Freud, chamado Civilização e seus Descontentes. É um livro de 1929, que foi lançado só a primeira vez em 30, na língua alemã. E nesse livro, Freud vai considerar as tensões da civilização e o indivíduo. A tensão que a civilização e o indivíduo causam. Há um atrito primário que decorre do egocentrismo primordial do ser humano, que Freud não vê como um mal, já que ele não vê nada como um mal em si, e a civilização. Então, para vivermos em civilização, de uma maneira civilizada, os nossos instintos, ele diz, que são naturais, têm que ser reprimidos.
E ele escreveu isso num contexto logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse livro, ele fala sobre a tensão entre a civilização e o indivíduo. E há uma guerra brutal no ser humano por causa disso. 2 anos antes, ele tinha escrito um livro chamado O Futuro de uma Ilusão, em 1927. A gente até mencionou esse livro aqui, porque nesse livro ele fala sobre o seu ateísmo, não é? Que é a base de todo o seu pensamento, e de como, no livro anterior, O Futuro de uma Ilusão, de como toda a religiosidade, toda a ideia de Deus, e principalmente o cristianismo, já que ele está falando isso no coração da Europa cristã, não é uma neurose coletiva. A obra anterior dele é para mostrar como toda a ideia de Deus, do cristianismo, de Cristo, de pecado, de culpa, todas essas coisas são uma neurose coletiva, faz parte da infância da humanidade. E ele, nesse livro anterior, vai estabelecer isso. E depois, nesse livro Civilização e Descontentes, ele vai aprofundar. Por exemplo, no livro anterior, ele fala sobre o fato de o homem inventar um Deus por causa do medo das forças naturais. Ele diz assim: a ameaça da natureza, que guarda tantos mistérios e manifesta temíveis recursos de força destrutiva, é domada pela suposição de um Deus que pode auxiliar os homens nos problemas da vida. Então Freud afirma: existem os elementos que parecem zombar de todo o controle humano, a terra que entra em convulsões, se parte e sepulta toda a vida e suas obras, a água que sobe e afoga todo mundo no turbilhão, as tempestades que destroem o que quer que esteja à sua frente, as doenças que só recentemente foram reconhecidas como ataques por outros organismos, e finalmente o penoso enigma da morte que nós temos que enfrentar, contra o qual nenhum medicamento jamais foi encontrado e jamais será. Mediante essas forças, a natureza se levanta contra nós majestosa, cruel e inexorável, trazendo à nossa mente mais uma vez as nossas fraquezas e o nosso desamparo, que pensamos poder escapar através da civilização. Você vê que ele já vai começar a tratar da civilização. Ele vai dizer que a ideia de Deus é só uma ideia que o homem inventou para controlar o temor que ele tem da sua vida, que na verdade não tem significância nenhuma, porque não tem propósito, mas por causa do furacão, da tempestade, das doenças, o homem tem medo, ele não tem como barganhar com essas coisas, porque essas coisas não tem uma mente, essas coisas não tem como você dizer para elas: não me mate. Você não pode falar isso para o furacão, ou então para a bactéria, você não pode negociar com as epidemias. Então ele disse que o homem inventou lá no passado vários deuses: o deus da guerra, o deus disso, o deus do sol, o deus da lua, o deus da chuva, o deus da tempestade. Porque aí, à medida que o homem criou um Deus, ele já não é mais impessoal a tempestade. Ele pode pedir o Deus para a tempestade não destruir a sua vida, enfim, tentar barganhar com esse Deus. E ele diz que depois o cristianismo e o judaísmo, por exemplo, tem um só Deus que controla tudo. Ficou muito mais fácil, porque esse Deus controla todas as coisas. Ele diz: é só uma neurose coletiva. Essa é a base dessa obra dele, O Futuro de uma Ilusão. É só uma neurose coletiva, toda a ideia de Deus. Todo o pensamento de Freud vai fluir disso. Mas ele disse: mas isso cria a civilização. Por quê? Porque nós temos esses instintos poderosos em nós que são neutros, não são certo e errado, já que nós estamos vivendo aqui, ele está dizendo, no mundo sem Deus. Então não há certo e errado nesse mundo. Mas como a gente vai viver em civilização? Esse segundo livro, então, ele fala a respeito disso: civilização e seus descontentes.
você vai ver que em algum momento ele faz alguns pontos que são pontos daquilo que está acontecendo dentro da gente mesmo. Mas aí o diagnóstico e como lidar com aquilo é totalmente fora do pensamento lógico ao você olhar para a vida e fazer as perguntas até o fim, como daquilo que se olha na palavra de Deus. Então, a ideia de cristãos pensando com Freud é assustador, mas é a grande realidade da nossa geração. Então ele diz nesse outro livro, Civilização e seus Descontentes, que a natureza humana é essencialmente egocêntrica, que isso faz parte da natureza humana. O ser humano é egocêntrico, ele pensa nele mesmo e ele quer expressar esses desejos poderosos e primitivos que ele sente, principalmente em questão de raiva e sexo. Ele está falando que o homem quer ter sexo com quem ele quiser, a hora que ele quiser, e ele quer... Esse é o desejo egocêntrico do homem. Ou então ele está sempre querendo esmurrar quem contraria ele. Ele diz, o ser humano é assim, essa é a natureza humana, isso não é bom nem mal, é só como o ser humano é. E ele diz, olha, se a natureza humana não fosse controlada, se simplesmente nós fizéssemos tudo o que nossos egos desejam, o que esses desejos poderosos de nós fazem, nós queremos as mesmas coisas. Isso ia gerar tensões, guerras, mortes, de tal maneira que seria impossível a civilização. Então você vê que ele falou lá no livro anterior de 27, o futuro de uma ilusão, de que aquelas ideias de Deus criaram a civilização. E aqui ele vai aprofundar isso. A gente vai viver lutando e matando um ao outro. Então ele diz que a consciência é a culpa sobre esse comportamento egoísta e totalmente agressivo. E a culpa, então, ela restringe o comportamento egocêntrico, sem a qual não seria possível haver civilização. Como é que a gente ia viver tudo junto, se nós todos dessemos vazão a todas essas coisas? Só que isso cria essa tensão, porque nenhum ser humano pode ser tudo o que ele quer ser, por causa da civilização, ele tem que reprimir os seus instintos, que ele deseja egoisticamente expressar. Então a culpa, ele diz, é simplesmente o preço que você paga para a civilização. É só isso. É uma coisa totalmente neutra. Ele não está falando sobre nada, ele não acha que esse desejo, esse egoísmo, sexo, poder, matar quem entra no caminho, que isso é mal. Porque, pelo menos, sejamos coerentes. Se não existe um Deus... Então não existe realmente quem define o que é mal e o que não é mal. No mundo egoísta, cada um faz o que quer, e quem que vai dizer que aquilo é mal ou bom? Só há a ideia de mal e bom se há alguém acima de você para definir isso. Ou se você tem algum propósito. Mas se você é um acidente, você não tem propósito. Então ele diz, olha, a culpa é simplesmente o preço que a gente paga para viver em civilização. Se não fosse por isso... a natureza humana correria desenfreada, ele diz. Eu mataria todo mundo que me aborrecesse. Eu simplesmente eliminaria. Ou eu sairia querendo ter sexo com todo mundo que eu quisesse ter. Já que ele acha que tudo tem a ver com o sexo, Freud. Então ele diz, isso cria um enorme problema para os seres humanos. Porque essa culpa permeia tudo no ser humano. É óbvio que você vê, ele faz um ponto que ele enxerga que existe realmente a culpa lá, e que a culpa permeia tudo. Não é? Essa identificação está correta. O arcabouço por trás disso é totalmente errado. Então, o título do livro, Civilizações e seus Descontentes, a palavra em português descontente, ela não tem o peso, não é, que ele dá. Um Benhagen, que é, em inglês, que é o mal-estar, que é você... É difícil
definir, mas é um sentimento forte, é a insatisfação consigo mesmo, é o que ele está dizendo, é que você acha que o casamento vai te fazer feliz, você acha que a carreira vai te fazer feliz, só até você ter aquilo e sentir que ainda existe uma insatisfação, que ainda existe, você pensou que aquilo ia te completar, mas você não fica completo, há uma insatisfação consigo mesmo que persegue você a vida inteira, significa ansiedade, talvez até mesmo tédio, você fica entediado, você olhou uma paisagem e pensou, que coisa maravilhosa, isso aqui é o céu, isso aqui é a melhor coisa do mundo, eu queria poder olhar todo dia essa paisagem, só até você ficar lá, morar, então comprar uma casa num lugar, e daqui a um tempo você abrir a janela, não tem mais importância nenhuma para você, ele diz, é isso que é um Benhagen, e o que cria isso é esse choque, porque você é obrigado a reprimir esses instintos, por causa da civilização. Então a culpa é o preço que nós pagamos para viver em sociedade, em civilização. E ele diz que essas pessoas tentam explicar esse mal-estar, essa percepção de insatisfação, incompletude, e elas dizem, as coisas não estão certas, eu não gosto da vida como ela é, e as pessoas sempre, apesar de alcançar as coisas, elas sempre dizem, por que eu não sou diferente? Por que a vida não é melhor? Por que o mundo não é melhor? E cada um vai tentando encontrar respostas, é a política, é porque o mundo é injusto, se o mundo fosse mais igualitário, o problema é que nós vivemos em sociedades opressivas, nós temos que fazer algo a respeito disso, só a gente botar aquilo em prática e descobrir que o descontentamento é imortal, assim, por isso que é civilização e descontentamento. Então algumas pessoas pensam, olha, não, então isso são meus pais, eles não me amaram direito, agora eu fiquei essa pessoa sem autoestima, eu sinto essas coisas, isso contaminou a minha vida inteira. E Freud diz que, na maioria das vezes, essa presença da culpa não é perceptível, não é consciente, mas que todo mundo está sendo consumido pela culpa. E é a culpa que dá essa sensação contínua de incompletude, de insatisfação, a coisa que mais se desejava quando se encontra não dá. Ele diz que às vezes isso é muito evidente. E porque você faz algo e aquilo faz diretamente você se sentir mal, mas que na maior parte das vezes a culpa é secreta e ela se mostra simplesmente numa inquietação sobre si mesmo, nessas insatisfações, nesse descontentamento, nesse mal-estar, essa percepção de que eu não sou quem eu deveria ser, eu deveria ser mais do que eu sou. Ele diz, é muito secreto. Você vê, ele está enxergando essa verdadeira insatisfação, incompletude, que nada satisfaz o coração humano, mas essa é a explicação dele a partir da negação de Deus e da negação de toda moral por trás da culpa. E ele diz que as pessoas dizem assim, olha, você não pode me fazer sentir culpado, que é comum as pessoas dizerem, ninguém me faz sentir culpado, eu decido o que é certo e errado, as pessoas agora, né? Você não pode me fazer sentir culpado. E ele diz, se você acha que você pode lidar com a culpa assim, você é um tolo, porque a culpa permeia todas as nossas vidas. Você pode tirar ela, a culpa evidente, mas ela se camufla e continua se manifestando nesse descontentamento, nessa insatisfação, nessas coisas. A culpa está embaixo, em torno de nós, ela se esconde, a culpa muda a sua forma, muda a sua cara, ela está em toda parte. Você pode dizer, isso é Freud, não é? Mas ele também disse isso há muitos anos atrás, em outra geração, não é? O livro foi escrito, por exemplo, em 1929, e eles eram cheios de culpa porque eles tinham isso
colocado sobre eles, mas nós vivemos numa outra sociedade, numa outra época, em que o certo e errado são culturalmente relativos. Você decide, por isso nós podemos ficar livres da culpa. Nós não estamos. Você vê toda a descrição que ele está fazendo da civilização e o descontentamento é a realidade da nossa geração, porque essa é a realidade de todas as gerações. Esse descontentamento, eu não sou o que devia ser, o mundo não é o que devia ser, e as buscas da explicação para isso. A culpa permeia tudo, e a culpa é o preço que nós estamos pagando para haver civilização, porque senão nós devoraríamos uns aos outros totalmente, se nós seguíssemos só o que nós somos, que são esses instintos egocêntricos, que são violentos, que são completamente capturados por desejo sexual. Franz Kafka, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Morreu em 24, ele escrevendo em seu diário, ele diz assim: o estado em que nos encontramos é completamente pecaminoso, independente da culpa. Pecado independente da culpa. É estranho essa anotação de Kafka, mas o que ele está dizendo é que nós vivemos no mundo, e ele vislumbrava e declarava isso junto com os europeus, os intelectuais, os escritores, como ele diz: nós falamos que não há certo e errado, que tudo é relativo. Ele está dizendo que nós vivemos em um mundo no qual todo mundo diz: olha, nós não somos culpados, nós temos horror à culpa. Todo mundo diz: ninguém pode dizer que aquilo é certo e errado. Nós não acreditamos mais em pecado, é o que Kafka quer dizer. Não acreditamos mais na lei moral, nós não acreditamos em um Deus que pune mais. Nós somos relativistas. Ele está dizendo: você pode dizer isso, eu digo isso. Ele está dizendo: todos nós aqui na Europa estamos dizendo isso, mas no entanto, todos nós continuamos sentindo que há algo de errado conosco, que há algo de errado com a sociedade, que há algo de errado com o mundo, e que tudo está errado. O que é totalmente estranho é o que ele está dizendo. Nós falamos que não existe nada, é certo e errado, mas nós sentimos que há algo errado conosco. Nós sentimos aquilo que Freud estava dizendo, nós sentimos que a sociedade está errada, que o mundo não funciona como devia funcionar, ainda sentimos que não somos o que deveríamos ser, nós ainda sentimos condenação, e nós falamos que não existe certo e errado, nós somos relativistas, nós banimos Deus, mas nós continuamos nos sentindo da mesma forma. Então a culpa aberta, como Shakespeare em Macbeth, onde ela diz, ela lava as mãos, porque há tanto sangue nas mãos dela, mas ela diz, aquele maldito registro externo de todo o sangue que eu derramei, eu não consigo tirá-lo. Ela está falando da culpa aberta, ela lembra, ela sabe de todas as coisas que fez. Eu fiz algo errado no meu passado, e eu não posso esquecer, nem posso apagar, porque há um registro, eu não posso viver com isso. Então ela sempre olhava para ela mesma como se tivesse sangue em suas mãos. Essa é a culpa aberta, é a culpa que você liga a culpa ao que está acontecendo, mas a maior parte da culpa, como Freud mesmo estava dizendo, é secreta, ou seja, eu tiro a visão daquilo que me faz culpado, mas os efeitos ficam lá, insatisfação, descontentamento. E nós pensamos, a culpa encoberta, ela se manifesta assim. Então eu penso, se eu atingir aquele ponto da carreira, eu vou ser então completo, pleno. Só até eu atingir o ponto da carreira e continuar sentindo a mesma coisa. A euforia passa rápido, ou se eu tiver aquela conquista, se eu tiver aquele romance, se eu tiver aquele casamento, mas aí tudo volta. Essa é a culpa encoberta. Ela se escondeu, é por isso que ele diz que a culpa permeia tudo, toda a nossa vida. Então, nós estamos sempre exaustos, ajudando os outros,
querendo de alguma maneira expiação, ou então ela vai se manifestar de várias formas. Ele diz: você é alguém que nunca confronta ninguém, porque você tenta lidar com esse descontentamento fundamental dessa forma, ou você contesta tudo. Você é alguém que está buscando autojustiça quando você vê esse egoísmo essencial. Então, há mil medos em você, na sua aparência, tudo. Ele diz, tudo isso é a manifestação da culpa secreta. Então, você é tão preocupado com a sua aparência, que alguns quilos a mais faz você ficar desesperado. Não é? É a culpa encoberta. Então, há algo errado em mim. Eu tenho que fazer algo a respeito disso. Eu acredito que é a minha aparência. Eu acredito que é a minha carreira. Eu acredito que é a culpa encoberta. Cada coisa que se atinge, se descobre que não está lá. Mas como nós não acreditamos em Deus, a nossa cultura chama de outras coisas. Chama de complexo. Você chama isso de psicologia, de sociologia. Nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos na moralidade, nós somos relativistas, como Kafka disse, não é? Sem culpa, mas continuamos pecaminosos, sentindo que há algo de errado. Então nós não acreditamos em pecado, em julgamento, mas ainda há uma voz em nós, é o que Kafka diz, que diz: você está errado. E isso gera insatisfação, essa luta interior. Você está mal, há algo de errado com você, a sua vida não devia ser assim, você não devia ser assim, as suas atitudes não deviam ser essas. Porque nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, de uma consciência boa, não é? Que não seja contaminada. Precisamos de uma consciência pura. Agora, como eu disse, esse é um enorme problema para o ser humano, não é? E nós encobrimos, nós reprimimos, como Paulo diz em Romanos, verdades essenciais, mas elas se manifestam de formas múltiplas em nossa vida, e nós sentimos: eu não sou o que eu deveria ser. Civilização de descontentes, é o que ele diz. É a única maneira de haver civilização, é o preço da culpa que nós temos que pagar. Nós temos que pagar o preço que gera todas essas neuroses. Se nós pudéssemos dar vazão completa ao nosso egoísmo, aos instintos sexuais sem limite, a nossa raiva quando a gente não estaria lutando com aquilo que é chamado de culpa, porque é a civilização que se choca com esses instintos que cria isso, segundo ele. Mas você vê, existe de fato o problema, essa insatisfação, essa percepção de que há algo errado, mesmo quando nós tentamos negar Deus, como Kafka diz, nós continuamos nos sentindo pecaminosos ainda. A gente diz: não sou culpado, ninguém pode me julgar, mas há uma desgraça que continua dizendo para nós: você está errado, a sua vida não está certa, a sua vida não é o que devia ser. Então há a civilização de descontentes, mas esse, como eu disse, é o menor problema, mas mais visível, tão visível que um homem como Freud, você vê, ele percebe o problema, ele identifica e tenta encontrar um remédio errado, mas ele vê o problema lá. Kafka vê o problema. Agora, qual é o problema menos visível, mas muito maior? Aí quando a gente chega no versículo 13, como eu disse, a gente está andando de trás para frente, do 14 para o 11. O texto diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne. Alguns de vocês, quando leem todas essas coisas de Hebreus, às vezes não se sentem tão confortáveis e tão familiarizados. O que eu percebo na minha vida, no contato com as pessoas, que a maioria das pessoas que resolveram ler a Bíblia assim, do início até o fim, num ano, como tem esses programas,
normalmente é aqui onde elas param, onde o programa fracassa. Não é? Elas começam em 1º de janeiro animadas, mas normalmente elas morrem em Levítico. Não é? Porque quando ele chega em Levítico 6, 7, ele começa a morrer, e Levítico 8 ele morre, porque o que Levítico está dizendo? Não é? O que é isso tudo? Que tantos capítulos a respeito disso? Meu Deus, sobre que Levítico? Algumas pessoas vão achar confusas, porque é tudo sobre ser limpo, tudo sobre ser limpo, tudo é a respeito disso, é sobre pessoas contaminadas, que precisam ser aspergidas, que precisam de serem purificadas, banhadas, tem tudo a ver com a purificação da carne, tem tudo a ver com a purificação do corpo. Aquilo que é tão estranho sobre a adoração, nós estamos nessa noite adorando a Deus. O que é estranho sobre a adoração na velha aliança, no Velho Testamento, é que a adoração no tabernáculo era muito diferente. Havia todas essas regras incríveis, sem as quais você não podia adorar. Porque você precisa estar totalmente puro, purificado cerimonialmente para adorar, e os princípios eram todos físicos. A lei mosaica, por exemplo, diz que você não poderia adorar se você tocou em alguém morto, ou em alguma coisa morta. Que tocou em alguma coisa morta, não pode adorar. Você não prestou culto hoje? Não podia. Tocou em algo morto, não pode. Você ia ter que ser purificado, você ia poder adorar depois, mas depois de passar por todo um processo de purificação. Você não poderia adorar se você tivesse qualquer doença infecciosa na pele, furúnculo, ferida, erupções cutâneas, qualquer coisa na pele infecciosa ou ferida, você não podia adorar, você ficou impuro, você estava impedido. Você não poderia adorar se você, por exemplo, tivesse contato com nenhum fungo. Se na tua casa tivesse um mofo, tu não podia adorar, tinha que primeiro tirar, fazer a purificação, purificar tudo, para depois você poder participar. Você não podia adorar, você não podia. Aí tinha todas aquelas cerimônias de purificação. Se alguém impuro tivesse encostado numa parede e você encostasse na parede, então você também ficava impuro. Então você também tinha que passar por todo o processo de purificação para adorar. Você não podia adorar se você tivesse qualquer tipo de descarga corporal. Assim, não sei se essa palavra é ideal, mas hemorragia, a mulher menstruada ou o homem com diarreia. A mulher com diarreia não pode. Está impuro. Você primeiro vai ter que passar tudo isso, depois toda a purificação, para depois adorar. Você vê como era complicado? Quando o cara chega em Levítico, ele começa a pensar, mas que coisa? O que era tudo isso? No Antigo Testamento era tudo sobre limpeza cerimonial. Você tinha que estar totalmente limpo, sem sujeira, sem infecções, sem tocar em algo impuro, morto, mofo, sem nenhum tipo de descarga, hemorragia, dor de barriga, diarreia, não sei. Você tinha que estar completamente limpo fisicamente, ou você não poderia entrar na presença de Deus para adorar. O que era tudo isso? Era um símbolo, é claro. Um símbolo de quê? Por que a limpeza é tão importante, queridos? Nós vamos falar exatamente sobre o que é o símbolo, mas pense, por que a limpeza é tão importante? Se você tivesse encostado em qualquer coisa com fezes, por exemplo, você não estava impuro. Sei lá, estava andando para o templo, para o negócio, o pombo fez uma coisa, agora não posso mais. Não adianta dar uma lavadinha e fazer o culto, está impuro. Você tem que ser purificado. Por que a limpeza é importante, não é? Por que você também faria a mesma coisa? Você está vindo para a igreja e pisa num cocô de cachorro, fica um fedor terrível, você não vê assim mesmo, você pensa, vou ter que tirar esse sapato. Você faz isso. Tem fezes na minha roupa, um bicho fez suas necessidades em mim. Por isso que quando você está indo para qualquer compromisso, estar com as pessoas, você tem uma preocupação ainda mais, maior ainda, de botar desodorante dobrado, não é?
Você escova o dente e dá uma bochechada ainda, às vezes chama assim a esposa, o esposo, o irmão, e sente aí, tá legal? Não, pessoal, tá bom, tá tranquilo. Por quê? Porque você está indo, você tem essa percepção que você precisa estar bem. Por quê? Porque você sabe o que é estar de pé conversando com alguém que cheira horrivelmente, sabe? Ter comunhão assim é muito difícil. Ter contato social, a sujeira, o fedor, o odor corporal, as fezes que o cara pisou, as infecções, o pus, são relacionalmente repugnantes, não é? Então você pode até querer ser simpático, estar ali, o cara está te contando uma história muito boa, mas ele acabou de pisar no cocô de cachorro, está um fedor terrível. Relacionalmente, não dá. Você está conversando, mas tudo que você está prestando atenção mais em nada. Você não está suportando o cheiro, ou não colocou desodorante, sei lá, você está falando com alguém e você sente odores horríveis. Você pode sorrir, ser simpático, mas, francamente, tudo que você está pensando é como eu vou acabar com essa conversa e sair daqui. Porque você vê, relacionalmente, é impossível. Então, você vê o simbolismo, como nós somos pecadores egocêntricos, radicalmente egocêntricos. Até Freud viu isso. Como Deus nos vê, Ele é repelido da maneira com que nós somos repelidos pela impureza física. Tudo que é sujo, tudo que causa odor horrível, todas as coisas que nos repelem, o nosso egocentrismo repele Deus assim. É isso que Deus quer ensinar. Todas as coisas que causam a impossibilidade de você estar simplesmente ali relacionalmente, o cheiro, você não consegue simplesmente desligar a chave do cheiro, você continua sentindo o cheiro e aquilo não dá. Deus, quer dizer, é assim, quando Deus olha para o pecado, por exemplo, Isaías 1,6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas senão feridas, inchaços e chagas podres. Você conseguiria ficar chagas podres? Há uma dificuldade. Deus é assim. Quando eu olho o orgulho no coração do homem, quando eu vejo o egocentrismo, quando o homem encurvados em si, é isso. É totalmente isso multiplicado, porque isso é só uma metáfora física de algo infinitamente maior, que é a santidade de Deus diante do pecado. Ele diz assim, por exemplo, em Ezequiel 20:43, e ali vos lembrareis dos vossos caminhos, de todos os vossos atos que vos contaminastes, e vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Ele está dizendo, é isso que eu sinto, quando vocês tiverem a minha visão, vocês vão ter nojo de vocês mesmos, porque o orgulho de vocês causa isso, essa repulsão à minha natureza santa, por causa dos vossos pecados. Vocês vão sentir nojo. Por exemplo, em Ezequiel 36:31, ele diz: então vos lembrareis dos vossos caminhos e dos vossos feitos, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades. Ele diz, é isso que eu sinto. Quando vocês tiverem uma visão que eu tenho sobre o orgulho, que você acha normal, ou o egocentrismo, vocês vão ter nojo. É totalmente impossível. Significa que nós não temos apenas um problema, nós temos dois problemas. Nós temos a culpa subjetiva, que é aquilo que Freud está descrevendo, essa sensação dentro de nós, ruim, você é culpado, não é? A sua vida não é o que devia ser, você pode dizer, eu não acredito, não existe certo e errado, mas continua lá igual Kafka diz, você não é o que devia ser, a sua vida não é o que devia ser, o mundo não é o que devia ser, está tudo errado. Você diz que não existe errado, certo e errado, mas está tudo errado, a voz continua lá, isso é subjetivo, mas você vê, há um problema duplo, porque se isso acontece só dentro de nós, é só subjetivo, mas nós temos uma culpa objetiva, é o que
está sendo dito, algo maior. O pecado em sua vida não significa apenas que você se sente culpado, e que isso se manifesta de todos esses descontentamentos, que mesmo um homem como Freud pode descrever o descontentamento humano, não a razão dele e a solução para ele, mas pode descrever que você espera encontrar ali naquele grande romance, só para daqui a pouco estar descontente de novo. Então o pecado em sua vida não significa só que você se sinta culpado, ou seja, não é algo só subjetivo, como Kafka está dizendo, algo dentro de nós que continua dizendo, você está errado, a vida está errada, o mundo está errado. Isso significa que você é de fato culpado, é algo objetivo, não é só que você se sente culpado, e isso causa esses desconfortos, é que você é culpado mesmo, não é só um sentimento, não é só subjetivo, é real, existe um lugar onde está o registro, é objetivo, significa não apenas que temos de ser reconciliados com Deus, mas também temos de ser reconciliados conosco mesmo, que nós só vamos ser reconciliados conosco mesmo, e esse descontentamento que se manifesta, é a culpa se manifestando de várias maneiras na vida, só vai se resolver quando nós somos reconciliados com Deus, porque nós temos esse problema subjetivo dentro de nós, porque há um problema real fora de nós, objetivo, que é culpa mesmo. Eu não só me sinto culpado, eu sou de fato culpado. Então Deus é repelido por nós, porque Ele não é capaz de sentir o cheiro que é exalado de nós. E é isso que todas aquelas coisas de Levíticos queriam mostrar. Então você vê, nós não temos um problema só que nós nos sentimos mal e miseráveis, é que nós somos maus e miseráveis mesmo. Se sentir mal e miserável é subjetivo, mas ser mal e miserável é objetivo. E é tudo espiritual, é claro. Mas, muitas das vezes, você vê mesmo os cristãos totalmente em desacordo com o que a Bíblia diz, com o que esse texto, por exemplo, em Hebreus diz, dizendo assim, olha, Deus não tem problema nenhum com o ser humano, Deus está lá pronto, Deus está lá feliz, pronto para dar um abraço, é o ser humano que não quer Deus. Não, o que a Bíblia diz não é isso, o ser humano tem um problema com Deus, ele é inimigo de Deus, mas Deus tem um problema enorme. Deus diz, eu não posso sentir o cheiro, há uma culpa real, eu não posso suportar, é insuportável. É por isso que você precisa de quê? De expiação e propiciação. Alguma coisa tem que ser feita em mim, mas tem que ser feita lá em Deus também. Porque é uma culpa real. Não é só que eu me sinto culpado, é que eu sou culpado mesmo. E é algo de errado em mim de fato, não é só que eu me sinto. Então a impureza física na adoração do Antigo Testamento estava tentando mostrar essa impureza final, espiritual, e como nós sentimos quando alguém está lá, pisou no cocô do cachorro, tem um cheiro insuportável, você não consegue ficar ali num papo normal, você só está pensando, tem que sair daqui, esse papo tem que acabar, e eu, rapaz, estou com pressa, fala aí, acaba de dizer, né? Ou então, enfim, está um CC terrível, tomara que ele não queira me abraçar no final, não é? Relacionalmente não dá, é o que eles estão falando lá, é o que todas aquelas coisas em Levítico diz, Deus está dizendo, é impossível, é totalmente impossível a minha natureza ter comunhão com o ser humano, porque eu sinto repulsa ao egocentrismo, aquelas coisas que para o ser humano são totalmente naturais, normais, e ele ama o pecado, que se manifesta sempre a partir desse egocentrismo fundamental. Agora, como a cultura lida, a cultura moderna, e Freud, e lá o pensamento de Kafka lida com o fato que nós temos culpa subjetiva, como eles mesmos percebem, e tentam encontrar uma explicação, mas com a culpa objetiva. Então a Bíblia nos fala que nós não somos simplesmente pessoas que se sentem culpadas, nós somos pessoas culpadas. Mas como a cultura moderna lida com isso? Nós odiamos culpa. Nós reconhecemos a culpa subjetiva,
mas não objetiva. Bem aqui é onde você pode até ter a descrição que Freud tem de como o ser humano se sente descontente em tudo. E tudo que ele acha que vai dar, a realização, a carreira, o casamento, o romance, tudo, sempre há o descontentamento. Aqui há o divórcio total. Só até aqui, só na descrição do problema, ele consegue ter um encontro. Depois ele perde totalmente. E a nossa cultura é totalmente Freud hoje. Não é? Ele diz, não existe culpa objetiva. Não existe culpa real. Não existe nada errado em eu ser totalmente egocêntrico. O único problema é que isso gera uma sensação de que está errado. E esse desconforto, essa culpa só existe subjetivamente, não objetivamente. Portanto, não há moral. Não é uma culpa moral. Então, o meu desejo, sei lá, por sexo com todo mundo, não é nada de errado. É muito natural, é muito normal. O problema é que isso gera em mim uma sensação de culpa. É a culpa subjetiva que dá esse descontentamento, porque eu vivo em civilização, eu tenho que conter essas coisas, e o meu egocentrismo que ia esmurrar os outros, matar os outros, eu tenho que segurar. Então, toda a nossa cultura seguiu Freud, e quase todos os cristãos. Primeira coisa que as pessoas querem dizer para o outro, que ele não é culpado. Assim, cara, estou me sentindo como... Não, você não é culpado, peraí, vamos conversar. Isso é Freud. É por isso que Freud veio na nossa cultura, baniu a ideia de julgar. Julgar é terrível. Por quê? Porque não existe um mal objetivo, real, fora. Isso é só psicológico. É só como você sente, é só dentro. Então, uma pessoa, se pudesse resumir o que Freud diz, Freud ele renomeou a nossa consciência e chamou ela de superego. Então ele se absteve de fazer qualquer julgamento moral sobre os sentimentos de culpa que você sente. Você sente culpa por isso, por aquilo, mas olha, ele renomeou consciência para superego e diz, não, isso é só uma sensação. Você não é culpado de verdade por querer estar com a mulher do seu amigo. Então você não é culpado, isso não é errado. Mas isso gerou esse sentimento. Nós temos que tratar do sentimento, não da culpa, porque a culpa não é real. A culpa é só subjetiva. É só uma sensação que você é civilizado, você sente que tem que ter uns limites, vai ter que, por causa da civilização, se reprimir. Então, por causa disso, você vai sentir essas coisas. Nós temos que tratar disso. Nós temos que tratar desses efeitos de descontentamento, dessa culpa subjetiva, mas não é nada errado, não existe. É por isso que ele vai dizer, e é o geral, não te julgo, você pode me contar, e senta aqui, vamos fazer uma terapia, você me conta as desgraças dentro de você, eu não vou fazer nenhum julgamento moral, vou dizer que você está errado, que você está desejando isso porque você fez aquilo, não vou dizer que você é errado, nós vamos tentar entender esses sentimentos e resolver esses problemas que estão gerando estão impossibilitando a sua vida, porque isso é só psicológico. Então ele procurou libertar o paciente do esmagamento da culpa, deixando de lado o significado moral da culpa, e dizendo, isso é só um fenômeno psicológico, não existe certo e errado, isso é só um fenômeno psicológico por causa da civilização que criou isso em nós. Foi a religião que criou a civilização, foi a ideia de Deus que criou a civilização e que, para nós vivermos em civilização, gerou esses sentimentos de culpa. Existe essa culpa em nós e esse descontentamento que toma conta de tudo na nossa vida e tudo está influenciado pela culpa. Nós temos que tratar disso, mas só tratar disso de uma maneira sem julgamentos morais, porque isso não é um problema moral. Porque isso não é objetivo, isso é só subjetivo, é só como você se sente, isso é só um problema psicológico, apenas psicológico. Teu egoísmo é natural, não há nada de errado com os teus desejos sexuais sem limite, a violência no seu coração, não há nada de errado com isso, mas isso vai gerar, por causa da civilização e da religião que criou a civilização, e para a gente pagar o preço de viver em civilização, vai gerar essas culpas que não são reais, elas são só psicológicas. Então eu não vou fazer nenhum julgamento moral,
eu vou só tentar resolver e tentarmos tirar o problema que a culpa está causando. Isso agora é algo que permeia toda a nossa cultura. O pensamento dele. O que Freud disse é que você pode ter sentimentos de culpa, mas você não é culpado de nada. Não existe nada certo e errado. Todos esses teus desejos são muito naturais. Não há culpa. E aquilo que você fez também tem uma explicação, porque não há certo e errado. Você deve tratar desses problemas, porque é totalmente subjetivo, são neuroses. É só um problema psicológico. A culpa é apenas um fenômeno psicológico e deve ser tratado assim, simplesmente um fenômeno subjetivo. Você se sente culpado, mas você não é culpado. Por que você é culpado de quê? Quem diz que você é culpado? Não há um julgamento, como é que você pode ser culpado? Não há uma lei, como você pode ser culpado? Você não é culpado, mas você se sente culpado. E nós temos que tratar disso, porque é só um problema psicológico. Então Freud diz, eu não vou julgá-lo sobre isso, eu só vou falar com você sobre isso. Você pode se sentir culpado, mas é você que decide o que é certo e errado. E você tem que tratar simplesmente com o fenômeno da culpa subjetiva dentro de você. Então é isso que um comentador, por exemplo, disse, Freud tentou separar a consciência de qualquer justificação moral. Então ele criou o superego. Você se sente culpado, mas isso não significa que você é culpado. E nós vamos ajudar você a trabalhar esses sentimentos de culpa, para você ser o ser humano que se expresse mais abrangentemente, vive uma vida melhor. Porque você vai saber lidar com esses sentimentos de culpa, que são só subjetivos, são só problemas psicológicos, não são problemas morais, porque não existe culpa real. Nós não vamos julgar, nós vamos ouvir e tentar ajudar com esse sentimento, não com os atos. E toda a cultura acredita nisso. Você pode se sentir culpado, mas você não é culpado. A culpa é subjetiva, não é objetiva. Grande parte do que vai ser pregado nos púlpitos das igrejas hoje é isso. É psicologia secular, é autoajuda, é autoestima, é isso. É isso com linguagem cristã. É a negação do Evangelho. Eu quero dizer para vocês, isso não funciona de forma nenhuma. Não funciona de duas maneiras. Primeiro, não funciona para as pessoas ao seu redor. Se você está sentado no sofá, está se sentindo culpado pelo que você fez, e você diz, olha, você pode se sentir culpado porque você traiu a sua esposa ontem, mas você não é culpado, porque não existe certo e errado. Você só tem uma culpa subjetiva, é só um sentimento psicológico. Você tem que tratar disso, é óbvio, mas você não é culpado. E sobre a pessoa que foi injustiçada, que foi traída? E sobre, o cônjuge que você mentiu, que você traiu, e quanto ao parceiro nos negócios que você passou para trás, ficou com o dinheiro, nas suas relações com a vida, tentou burlar leis para ficar com o dinheiro, enfim. E os pais do adolescente que você atropelou porque estava bêbado e agora estão sem um filho? Você pode sentar no sofá e dizer, eu não sou culpado, eu estava bêbado, e esse sentimento de culpa que eu tenho, que o garoto morreu porque eu atropelei ele, é só psicológico, eu tenho que me tratar psicologicamente, porque não existe culpa real. Agora, você sabe que se você procurar essas pessoas e falar para elas, olha, teu filho morreu, mas eu não sou culpado, isso é só subjetivo. Ela dá um murro na sua cara. Ela dá um murro na sua cara. Ou diga para sua esposa, olha, você acha que eu te traí, que isso é errado, mas não é errado, isso é só subjetivo, é só um psicológico. Porque não há errado em te trair, não é errado te trair. Isso não funciona. Ninguém compra isso. Não é? Então, todo mundo vai dizer, eu não quero viver num mundo assim, onde ninguém é culpado, ninguém é responsável. Onde alguém pode pegar o carro, beber, atropelar as pessoas, mas não existe um erro real, moral.
Ele não é responsável. Onde eu posso trair, posso abandonar minha esposa, meus filhos, sentar no sofá e simplesmente pensar, eu tenho que tratar desse problema psicológico, dessa culpa psicológica, porque não há culpa real, é só interna. Ou então a gente viu esses dias uma menina fazendo um discurso aí, o pessoal que invade escola, né, as coisas só no Brasil, né? Você quer mais educação, você faz parar a escola. Só no Brasil, assim, é como se você quer mais hospital, aí tu para todos os hospitais, todo mundo fica morrendo. Só no Brasil que as pessoas, para lutar pela educação, não estudam. Aí está fazendo um discurso lá, e um lá matou o outro lá no colégio por causa de drogas. Mas sabe o que ela disse? Não, um dos nosso grupo matou o outro do nosso grupo, mas a culpa é da sociedade. Sabe, ninguém quer viver num mundo assim. Mas acho que o pai do garoto que foi assassinado pode simplesmente dizer, a culpa é da sociedade, porque não existe um mal real em matar o outro. Nós temos que cuidar do que matou psicologicamente, coitado, porque está se sentindo culpado, mas ele não é culpado, porque não existe uma culpa real, não funciona. A ideia de que a culpa é subjetiva, apenas psicológica e não objetiva, não funciona as pessoas ao teu redor, não vão funcionar com as pessoas que você feriu, que você matou, que você traiu, não vai funcionar, o mundo é um inferno por causa disso, não funciona. Mas eu quero dizer que, em segundo lugar, não funciona nem para você, no seu próprio coração. Se você está lutando com a culpa secreta, que é apenas um sentimento geral e vago, eu não estou vivendo a vida como eu deveria, eu não estou sendo a pessoa que eu deveria ser, que Freud vai dizer que simplesmente é o descontentamento por causa da civilização, ou se você está lidando com a culpa aberta, você sabe que matou alguém, como Davi estava lutando com a culpa de ter traído um amigo e ter matado ele, por causa da sua mulher. É óbvio que existe uma falsa culpa, mas como você pode fazer a distinção entre elas? Deixe-me dar uma distinção, dando uma definição de consciência, no tempo pequeno que a gente tem. Existia um seriado chamado Lei e Ordem, foi de 1990, ficou 20 anos assim, em cartaz, né? Mas até hoje existe, porque criaram outras franquias, Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, sempre é o aparato policial junto com o aparato do judiciário, ou seja, se alguém fez algo errado, você vai atrás até capturar a pessoa, então ela é levada ao judiciário, onde ela vai ser julgada. O seriado é sobre isso. Isso é a consciência. Toda a sociedade tem alguma versão dessas duas coisas. Esse aparato da lei e ordem. Ou seja, você é encontrado pelo aparato policial e é levado a julgamento. E você vai ser visto se as acusações contra você são reais, verdadeiras ou falsas. Você vai receber o castigo ou você vai ser liberado se aquilo não for provado. A nossa consciência é um pequeno aparato interno de lei e ordem que persegue, castiga, captura, até que seja pronunciado se a acusação é verdadeira ou falsa. Ou seja, se a tua culpa é verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, você vai ter que arrepender-se e fazer as restituições adequadas. Nós vamos falar isso daqui a pouco no final. Freud dizia, então, olha, não se sinta culpado. Você pode estar se sentindo culpado, mas você não é culpado objetivamente. Você define o que é certo e errado. Mas você sabe que se você falar isso para alguém que você prejudicou, alguém que você traiu, alguém que você matou o filho, vai te dar um murro. Quando você falar para ele que não é culpado, que isso é só psicológico. Então você sabe qual é o problema. Kafka diz, nós vivemos em um mundo que diz, você tem que decidir o que é certo e o que é errado. E ele diz, nós vivemos assim, sem qualquer absoluto moral, vivemos uma cultura relativista, mas a culpa continua nos comendo por dentro. Nós sentimos que não somos o que devíamos ser, que o mundo não é o que devia ser. Agora, quando a gente coloca a Deus, você pode pensar, a culpa fica pior, porque Deus é santo, mas esse é o único caminho libertador, não é?
o Deus da Bíblia, o Deus que se revela na Bíblia, Ele que define se suas culpas, o Deus que nos criou com um propósito, que define se sua culpa é verdadeira ou falsa. Por exemplo, há culpas, o nosso sistema de consciência nem sempre está funcionando direito, ele cria culpas falsas. Por exemplo, se seu pai é materialista, ele vai sempre dizer para você tem que vencer, tem que estudar para ganhar dinheiro, para conseguir vencer a vida, para conseguir altas posições, você tem que ter sucesso, tem que ser bem sucedido. Se você não conseguir, você vai se sentir culpado, você vai se sentir um fracasso. E o que você faz? Você vai ao Deus da Bíblia. Na Bíblia, homens e mulheres não são julgados por terem sucesso econômico. Isso não causa aquela repulsa em Deus. Deus nunca vai dizer, você é um fracasso, sua carreira é horrível, sabe? Não. Você vai dizer que vê Deus falando sobre heróis da fé que viveram em cavernas, ou Paulo dizendo, nós somos considerados o lixo do mundo. Então você vai ver, esse Deus, ele olha para o meu caráter. Então toda a culpa que eu sinto sobre não ser um sucesso, porque meu pai e minha mãe falou que eu tinha que vencer, que eu tinha que ser, que eu tinha que não ser, é uma falsa culpa. Eu posso dizer para ela, cale a boca, não é real. A Bíblia é aquilo que expõe todas as nossas culpas falsas, culpa que flui do abastecimento falso das nossas consciências, por pais, por nós mesmos, pela cultura. Então você pode mandar ela calar a boca, você vê, você tem como lidar com esses sentimentos internos. Agora, quando de fato você cometeu algo, você traiu a sua esposa, você roubou, você ficou com dinheiro que não era seu, você foi egoísta, você é egocêntrico, você vai à Bíblia, ela vai dizer, a culpa é real, não é só um sentimento, é um sentimento, ela é subjetiva, porque ela está acontecendo dentro de nós, mas ela é um registro fora. Em outras palavras, você tem que pegar essa culpa e assumir ela toda, é assim que começa a resolver. Quando você quer pegar um tronco e jogar longe, se você deixar parte do tronco encostada no chão, vai ficar mais leve, mas você não consegue jogar em lugar nenhum. Ou se você for carregar, é pior ainda, arrastando aquilo, você tem que pegar o peso inteiro. A culpa real é assim, você tem que levantar a coisa toda. É por isso que Davi disse, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de tão cansado. Tem que pegar a culpa toda. Quando você traz a Deus, trazer tudo, e só Deus pode fazer a distinção entre a culpa verdadeira e falsa. E essa é a única maneira de você lidar com esse pequeno aparelho interno de lei e ordem, polícia, judiciário e veredicto, para saber se o veredicto da sua consciência está correto ou não. Então, nós vemos que temos dois problemas e não um. Nós temos o sentimento de culpa e temos a culpa real. Nós temos a culpa subjetiva, nós nos sentimos mal, e nossa vida nunca é o que devia ser, e nós sabemos que o mundo não é o que devia ser. Mas Deus é ofendido e repelido pelo nosso pecado. Essa culpa é real. E as pessoas também são ofendidas pelo nosso pecado e repelidas. Ela é real. Ela não é algo subjetivo dentro de nós, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Deus está dizendo, é assim que eu vejo um homem em pecado, chagas podres, insuportável, vocês mesmos teriam nojo de vocês mesmos, ele diz em Ezequiel 20, 43 e 36, 31, se vocês vissem a realidade. Portanto, nós precisamos lidar com nossas próprias consciências, com uma culpa real. Você vê que as pessoas abraçaram Freud, que não há culpa real, que trocou a consciência pelo superego. É só um sentimento, é só psicológico, precisa de não julgamentos morais, mas de um tratamento psicológico, interno, subjetivo. E aqui, diante de Deus, você pode saber se esses sentimentos são reais ou falsos.
Mas e o que acontece quando a culpa é verdadeira? A grande solução para nós encerrarmos, para o nosso problema objetivo e subjetivo, porque na verdade o subjetivo, essa coisa que sempre eu acho que vou encontrar e nunca encontro, que Freud descreve no livro Civilização e Descontentamento, achando que é a civilização restringindo o meu egocentrismo, que cria a solução para o problema objetivo e subjetivo, é nós sermos reconciliados com Deus. É o versículo 11 e 12. Por isso nós falamos que falaremos de trás para frente. Essa é a grande solução. Eu quero mostrar a vocês duas coisas. Que essa solução é massivamente teológica e ela é poderosamente pessoal. Primeiro, massivamente teológica. No versículo 11 diz assim: mas quando Cristo apareceu, sendo ele um grande sumo sacerdote, ou então, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, desta criação, em Hebreus 9, 11, de imediato a gente vê algo, não é? Nós temos o problema do nosso lado e nós temos o problema do lado de Deus. Nós temos o problema subjetivo dentro de nós e fora de nós. A culpa subjetiva é o nosso lado. Nós sentimos, essa é a realidade, a culpa permeia tudo. Mesmo um homem como Freud podia perceber isso. E a culpa objetiva do lado de fora, onde ele já não está mais. Então nós vamos precisar de alguém que seja Deus e humano. Porque você vê, há um problema dentro de nós, humano, e há um problema com Deus, que é o registro, que é a culpa objetiva. E o que é um sumo sacerdote? É um mediador. É claro que o sacerdote da velha aliança era simplesmente totalmente humano. Ele se aproximava de Deus, mas ele não era Deus. Ele não podia fazer a ligação plenamente. Mas o sumo sacerdote que está sendo dito aqui agora resolve o problema porque ele é plenamente humano e plenamente Deus. Ele junta as duas coisas. Aqui nos é dito que Cristo apareceu como sumo sacerdote. Ele não entrou na tenda terrena, ou seja, no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos simplesmente era o símbolo da presença imediata de Deus. À direita de Deus, quando a Bíblia diz, é estar diante de Deus. Isso era o Santo dos Santos. Se o homem tivesse, morria. Mas não por meio de sangue de cabras e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele assegurou uma eterna redenção. Quando ele diz sangue de cabras e bezerros, ele está falando sobre Yom Kippur, o dia da expiação, como está em Levíticos 16. Ele está falando a respeito desse dia em que havia um animal que ia ser sacrificado e o sangue levado para o Santo dos Santos, para o propiciatório, para fazer expiação, e quando ele ia confessar os pecados ali na cabeça do bode expiatório, para ele ser solto no deserto, para resolver as duas coisas, em Deus, a ira de Deus que se manifesta, a repulsa de Deus, a culpa real, e aquilo que é objetivo, aquilo que está em nós. Quando você fala sobre o sumo sacerdote, dia da expiação, deixa eu dizer rapidamente o que acontecia. O sumo sacerdote era o único que podia entrar diante de Deus uma vez por ano, mas através para fazer a expiação e a propiciação, levando sangue no Yom Kippur. Mas uma semana antes ele entrava em isolamento, porque era importante que ele não tocasse em qualquer coisa impura. E como é que você sabia se alguma coisa está impura? Ele tinha que ficar totalmente isolado de todo mundo, para ele ter certeza que estava puro ao entrar na presença de Deus, que ele não tocou num ser humano impuro, que ele não tocou numa coisa impura, numa parede impura. Ele tinha que ficar uma semana totalmente isolado, para ter essa certeza absoluta de que ele não tocasse em qualquer pessoa que tivesse tocado em algo impuro, porque se ele tivesse tocado em alguém que tocou em alguém morto, ele ficava impuro, ou qualquer coisa assim. Então ele tinha que ficar isolado. Toda aquela semana ele jejuava e orava para a purificação do seu coração. Na noite anterior a que ele entraria no Santo dos Santos, ele ficava acordado a noite toda, orando, e os outros sacerdotes e todas as pessoas oravam por ele, todos orando por ele. E durante esse tempo, naquele último dia, ele passava por um processo de purificação, se lavando 3 vezes. Então vestiam ele roupas puríssimas, sem nenhuma possibilidade delas estarem de alguma maneira impuras, roupas finas.
ele botava a estola, ele botava o peitoral, ele botava todo o paramento, e quando finalmente, debaixo desse jejum, oração, ritual de purificação, passar a noite toda orando, depois de uma semana inteira isolado, completamente vestido, ele então entraria no Santo dos Santos com o sangue para fazer a expiação pelo pecado do povo e confessar o pecado ali na cabeça do bode expiatório, para o bode expiatório ser solto no deserto para sempre. É o que acontecia no Yom Kippur. Foi isso que o sacerdote fazia no dia que ele pegava o sangue de cabras e bezerro e expiava o pecado do povo. É por isso que há uma visão em Zacarias, no capítulo 13 de Zacarias, que Zacarias fica totalmente chocado e assustado, porque Zacarias tem uma visão de Josué, que era o sumo sacerdote da época de Zacarias. E ele tem uma visão de que é o dia da expiação, o Yom Kippur, e que Josué, que é o sumo sacerdote, está diante de Deus. Mas na visão, quando Zacarias olha para Josué, Josué está com as suas roupas manchadas, sujas. Você vê todo o ritual de purificação para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Quando ele vê isso, ele fica totalmente assustado, alarmado. Como poderia um sumo sacerdote estar com as roupas sujas? Tudo é feito para que isso seja impossível. Uma semana de isolamento, jejuns, orações, as 3 lavagens. Mas a Bíblia diz assim, em Zacarias 3:3, mas Josué estava vestido com roupas cobertas de excremento, ou outra versão, Josué vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Zacarias ficou horrorizado. Como é possível? Há todo um ritual incrível para que não haja nenhuma impureza. Ele está com as roupas sujas diante de Deus. Como o mundo é possível, no mundo é possível, depois de todos esses rituais, haver impureza no sacerdote? Ele passou por todas aquelas lavagens, abluções, orações, jejuns, reparações. Como pode ter acontecido isso? O que Deus está mostrando na visão de Zacarias é que, depois de fazer todas essas coisas, aos olhos de Deus, o homem ainda é totalmente impuro, que não há nada que o ser humano faça que retire as chagas podres. E a visão de Deus dessa impureza, não importa o quão duro você leve a vida, não importa o quanto você tente espiar de alguma forma o seu pecado, tentando contrabalancear, sabe, você pode tentar tocar o registro, mas não, nosso egocentrismo, nossa pecaminosidade está lá, manchando tudo. Os nossos atos de justiça são trapos imundos, por causa disso, é o que Deus está dizendo nessa visão. Então Zacarias estava certo de que o fogo ia sair, ia consumir Josué, porque nenhum o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no pé, porque se tivesse alguma coisa ele ia morrer. Ele está chocado, mas ele ouve Deus diz assim no versículo 4, capítulo 3, então respondeu os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e eu vou te vestir de vestes finas. Eu vou trazer o meu servo, Deus diz, o ramo, e ele removerá o pecado desta terra em um único dia. Deus está dizendo, não há nada que os seres humanos possam fazer para tratar das suas consciências, tanto do problema subjetivo, interno, quanto do problema real diante de mim. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, a visão perfeita de Deus de todas as coisas. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei as iniquidades desta terra num só dia, através do seu servo, do renovo. Isso é uma profecia, Zacarias é um profeta. Então vá até a oração sacerdotal de Jesus na noite que antecedeu a sua morte. Você viu que na noite que antecedia a sua morte, o sumo sacerdote passava em oração, depois de passar aquela semana toda em jejum, separado, e o povo todo orava por ele, o povo todo orando por ele, porque ele ia entrar lá para levar o pecado do povo para expiação. Pensa em Jesus, ele fez uma oração sacerdotal por nós. Deus tinha dito, no futuro eu trarei o meu servo, o ramo, e ele vai vestir você de roupas limpas, ele vai tirar o pecado, num só dia, todo o pecado. Séculos depois,
Então você tem o verdadeiro Josué. Josué e Jesus é a mesma palavra, é o mesmo nome. Não é? Simplesmente nas traduções hebraico, grego, virou dos nomes. É o mesmo nome. Quer dizer, o Yeshua. Esse é o verdadeiro sumo sacerdote. Você vai lembrar naquela noite que ele orou: eu santifico a mim mesmo por causa deles, eu me separei como sumo sacerdote. Jesus se santificou por nós, se separou para morrer por nós, mas todo mundo traiu ele, ninguém ficou orando com ele, como era com o sacerdote na verdade. As pessoas que esperavam que ele entrasse lá por eles, ficavam orando por ele, para que ele entrasse e espiasse, mas Jesus não, é o oposto, ele foi traído, todos o abandonaram, ninguém orou com ele. Nós sabemos que ele pediu: orem comigo por um instante, todo mundo foi dormir, todo mundo dormiu, ninguém o apoiou, ele não estava vestido, ele não compareceu diante de Deus vestido com roupas lindas. Ele foi nu, ele foi carregando a nossa culpa, ele foi carregando a sujeira, as chagas podres. Ele não estava banhado, exceto com a saliva dos cuspes que ele recebeu. Ele não foi banhado 3 vezes. Ele estava fazendo o que na cruz? Estava pegando toda a nossa sujeira real, objetiva. E a Bíblia, aqui Hebreus diz, fazendo uma redenção eterna, não com sangue de bezerros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências da culpa, para servirdes ao Deus vivo. Essa é a razão que a Bíblia usa metáforas como essa, por exemplo, em Apocalipse 19, Jesus fala sobre o casamento dele com a igreja. Alegremos porque a cerimônia de núpcias chegou e a noiva está pronta, imaculada, sem ruga, sem sujeira. Somos nós. Paulo diz em Filipenses 3, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo uma justiça que vem pela lei, mas a justiça que vem de Deus, pela fé, na obra do seu Filho. Quando isso acontece, ainda que o teu coração te condene, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, além do véu, maior que o nosso coração. Todas as nossas vidas estão sendo distorcidas pela culpa aberta ou pela culpa encoberta. E esta é a única solução. Esta é a grande solução, é a solução definitiva para me lidar com a culpa subjetiva dentro de mim, porque ela foi lidada com a culpa objetiva diante de Deus. Você se lembra de Pedro e Judas? Judas traiu Jesus, Pedro traiu Jesus. Por causa do que Pedro e Judas fizeram, Jesus morreu. Eles o abandonaram, eles o traíram. Portanto, a consciência dos dois se tornou um leão terrível, dizendo: vocês são culpados, e havia uma culpa real. Não era só um sentimento de culpa. Suas consciências estavam rugindo. Havia a culpa subjetiva, eles estavam se sentindo culpados, Judas e Pedro. E havia a culpa objetiva, eles pecaram diante de Deus. Havia o registro. O que aconteceu com Judas? Ele se matou, ele não aguentou. O que aconteceu com Pedro? Ele se tornou um dos maiores líderes da igreja. E qual é a diferença? Não estavam ambos atormentados pela culpa, a culpa aberta e a culpa secreta, mais aberta do que secreta no caso deles. Os dois, a consciência deles não estava rugindo, não existia a culpa objetiva e a subjetiva nos dois. O segredo está em Lucas 22, 31 e 32. Antes que Pedro negasse Jesus disse para ele: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Eu orei por ti. O que isso significa? Eu sou o seu sumo sacerdote, eu vou comparecer com esse teu pecado diante da ira do meu Pai, ainda amanhã. Eu vou ser morto por causa disso, eu vou levar essa sujeira, esse horror. Pedro tinha um sumo sacerdote, e todos aqueles que são alvo da oração sacerdotal de Cristo, ele diz, quando ele faz a sua oração: eu não rogo pelo mundo,
Eu rogo por aqueles que tu me destes, eram teus e tu me destes, por eles eu santifico a mim mesmo, eu oro por eles. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: eu sou seu sumo sacerdote. Satanás vai querer colocá-lo através do triturador da sua consciência, da culpa final. Mas eu sou seu sumo sacerdote e você não vai ser triturado, porque a sua culpa real vai ser tratada diante de Deus, porque eu já intercedi por ti, e eu vou entrar diante dele levando a sua sujeira. E quando você entender o poder da propiciação, fortaleça os seus irmãos. Paulo sabia que ele estava matando pessoas, ele era um fanático religioso, mas em algum momento, ele foi levado à realidade da culpa objetiva. Ele diz em Romanos 7, a lei veio e eu morri. Ele caiu em grande convicção de pecado e culpa, ele matou pessoas inocentes como Estevão, ele era culpado, não era subjetivo, não era só um sentimento, ele se sentia culpado, mas ele era culpado de verdade. Mas quando ele chega em Romanos 8, 1, ele diz, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa sujeira, essa culpa real, que trouxe essa culpa subjetiva dentro de mim, de ter matado Estevão, por exemplo, foi levada diante de Deus. Jesus entrou lá carregando essa sujeira e recebeu o desprezo, o abandono, a ira. Eu vi um filme, tempos atrás, chamado Paraíso, com Cate Blanchett. Ela é uma inglesa que dá aula na Itália. E o esposo dela é viciado em drogas, e ela vê ele acabar morrendo de overdose, e ela odeia toda a corrupção por trás do tráfico de drogas, a justiça leniente. Filipa é o nome, a personagem dela. E ela resolve então, porque o chefão geral de tudo é um empresário que ninguém sabe, assim, é respeitável, ele tem uma grande empresa que na verdade lava todo o dinheiro do tráfico. E ela resolve então, já que ninguém vai fazer nada, ela resolve tomar a justiça pelas próprias mãos, e ela dá um jeito de ir lá no escritório desse grande empresário e colocar uma bomba. Só que ela bota uma bomba lá. Quando ela sai, o pessoal da limpeza pega a lata de lixo onde ela botou a bomba e tira a bomba de lá, e a bomba explode no elevador e morre lá 4 pessoas que não tinham nada a ver com a história, e não o cara, e ela é presa. Enquanto ela é interrogada, eu não vou falar sobre o final do filme, pode ficar tranquilo. Enquanto ela é interrogada por causa daquilo, ela sabe que ela fez, mas ela acha que quem morreu foi o cara. Mas no meio do interrogatório, e ela tem que usar um tradutor, ela está na Itália, e no meio do interrogatório ela descobre que a bomba não explodiu onde ela estava achando, que pessoas inocentes morreram, e ela tem uma crise nervosa, em sua consciência começou a rugir, e é uma das interpretações melhores que eu já vi na minha vida, é a dela. Ela diz o tempo todo, no resto do filme inteiro, ela vai ter que falar, eu não posso viver com isso, eu não posso viver com o que eu fiz. É um suspense romântico o filme. Eu não posso viver com o que eu fiz, pessoas inocentes morreram, eu matei essas pessoas, e é todo esse drama. Ok, aqui está Paulo, a mesma coisa, mas ele está dizendo, não há condenação, ele não está vivendo dessa forma. Qual é a diferença? Ele diz assim, no restante do capítulo 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu por eles, como sumo sacerdote, ou antes, quem ressuscitou dos mortos, e que está à direita de Deus, e intercede por eles. Quem vai acusá-los? Quem vai condená-los? Então ele completa lá no final dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? O problema é o mesmo para as pessoas lá do Velho Testamento, para o apóstolo Paulo e para nós. Ou seja, o problema da culpa é universal, das nossas consciências. Não importa se nós vivemos numa época de transplante do coração, de viagem espacial, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo que Freud estava dizendo, esse descontentamento final, um berragen, esse mal-estar,
difícil de definir, essa insatisfação consigo mesmo, a percepção de que mesmo quando eu digo que não há nada moral e certo e errado, eu continuo achando que o mundo está errado, eu continuo me sentindo mal, que eu não sou o que eu devia ser. Significa ansiedade, e todos os nomes que eu tento dar, esse é um problema psicológico, é estresse, é ansiedade. Nós sabemos que nossa consciência está contaminada, não porque tocamos cadáver, mofo, pus e essas coisas, mas Jesus falando sobre isso, é o que está dentro do homem que o contamina. Todas essas coisas eram só para expressar aquilo que Deus sente, a repulsa do que é interno, o orgulho, a autopiedade, a amargura, a luxúria, a inveja, o ciúme, a cobiça, a apatia, o medo. Obras mortas, como está no versículo 14, a única resposta nessa idade moderna, como em qualquer outra idade, é o sangue de Cristo. Não é uma tragédia que hoje nós vivemos numa época em que a igreja, junto com a cultura, abraçou o pensamento de Freud e ainda assim finge que prega o evangelho e vive o mesmo inferno da cultura, porque é óbvio que o problema da culpa subjetiva nunca vai ser resolvido. Como ele mesmo chega à conclusão, nós vamos tentar tratar isso. Você não se sente culpado, eu não faço nenhum julgamento moral. Vamos tentar tratar desse sentimento ruim de culpa. Você não é culpado de verdade, mas há esse sentimento, está estragando seus relacionamentos, está estragando a sua felicidade. É só um problema psicológico. Hebreus 9,14 dá a resposta. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Culpa subjetiva, culpa real. O problema é que nós, junto com Freud e a igreja, junto com a cultura, substituímos a consciência pelo superego e substituímos Cristo por Freud. E então vivemos como o mundo. A culpa subjetiva está lá, destruindo tudo, e não temos como lidar com ela, a não ser tentando abordar da mesma forma que Freud tentou abordar. E olha o mundo horrível que nós vivemos. E perdemos o evangelho. Aqui está o ponto. Jesus é o amante que nos redimiu. Nós temos que entrar diante de Deus agora, encerrando esse culto, e agradecer que Ele tenha nos dado esse antídoto para esse terrível problema real que todos nós percebemos, mesmo um ateu como Freud percebia. Esse descontentamento, essa sensação de que nós estamos errados, ou então que o mundo está errado, que nós estamos errados, que nós não somos o que devíamos ser. Ou Franz Kafka, nós acabamos com a culpa, mas nós continuamos pecaminosos, ou seja, nós continuamos com uma voz que diz para nós que nós estamos errados, que o mundo está errado. E nós agradecemos ao Pai que Cristo não resolveu só o problema da culpa objetiva. Ao resolver o problema da culpa objetiva, Ele resolveu o problema da culpa subjetiva. É assim que Paulo podia viver, e que Pedro podia viver, e Judas não. Ele podia se matar, ou podia viver com essa culpa de outras formas na sua vida, com aquela insatisfação, com todas as caras que isso toma, como Freud mesmo vê a vida. Mas ele pagou a pena a Cristo, ele tomou o castigo que merecemos. Então agora você está reconciliado com Deus, se você está em Cristo. E agora nós podemos tratar de todo o problema da culpa subjetiva dentro de nós, a partir da verdade objetiva sobre nós. E nós podemos ter uma confiança humilde e força para não sermos Judas, mas sermos Pedro, porque nós temos um grande sumo sacerdote à direita do Pai, que intercede por nós, que entrou além do véu, não levando sangue de bodes, mas o seu próprio sangue, que purifica as nossas consciências de obras mortas. É a única coisa que trata da culpa real, então trata da culpa subjetiva. É uma tragédia a igreja ter abandonado a consciência, abraçado o superego, o evangelho, para abraçar Freud e perdido a grande notícia que o evangelho é. Vamos ficar de pé, vamos orar.